Alan Baldo, gerente executivo de tecnologia da Green4T. De que forma a internet das coisas pode ajudar no crescimento das empresas? O uso da internet das coisas nas empresas pode proporcionar ganhos de produtividade e reduções de custos operacionais. Os benefícios da aplicação dessa tecnologia incluem principalmente crescimento dos resultados da empresa, ganhos de eficiência energética, redução da perda de produção ou quebra de produção, aumento da produtividade, até a criação de novas fontes de receita e uma melhoria da gestão e otimização em tempo real. Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Esta já é a nossa 23ª edição do podcast e eu lembro a você que este conteúdo está disponível também no canal da Green4T no YouTube, no nosso blog Insights e aqui no Spotify. Vamos falar hoje sobre como a internet das coisas pode ajudar no crescimento das empresas. O IoT é uma tecnologia relativamente nova que vem remodelando processos produtivos, modelos de negócios, a gestão de empresas e cidades e o modo como as pessoas interagem com ambos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Alan Baldo, gerente executivo de tecnologia da Green4T. Alan, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço, o prazer é meu, muito bom falar de temas que a gente se apaixona por, né? Vamos lá, então. Alan, como funciona um ecossistema de IoT para as pessoas entenderem de forma muito clara? Legal. IoT, ou Internet of Things, né, Internet das Coisas, define as tecnologias que compreendem sensores e dispositivos conectados através da internet, onde são captados, processados e analisados os dados em tempo real. As soluções de IoT resolvem problemas organizacionais e ajudam a criar valor através da aplicação de tecnologias integradas e compreende a integração adequada, especialmente de sensores, com muitas outras tecnologias, dentre as quais podemos incluir as baterias, que são muito importantes para o funcionamento das soluções de IoT, computadores, redes de comunicação, plataformas de armazenamento e análise de dados, permitindo assim a criação de aplicações de negócio. O resultado final esperado é sempre uma aplicação de negócio para resolver algum desafio de negócio organizacional, de cidade, das pessoas, né? São mais do que apenas um conjunto de componentes tecnológicos, pois elas endereçam diferentes desafios do ecossistema com eficiência, disponibilidade e sustentabilidade. Em linhas gerais, nós enxergamos as soluções de IoT separadas e distribuídas dentro da realidade. Então, se você pega um ambiente empresarial onde você tem plantas espalhadas na geografia, parte dos componentes das soluções estão mais próximos ou na borda, o que a gente chama do edge computing, né, que vão suportar decisões locais. Partes desses componentes estão na nuvem ou no cloud computing, que vão suportar as decisões sistêmicas. E no final dessa cadeia, nós temos as aplicações de negócio, que vão associar, facilitar as decisões corporativas e estratégicas. Perfeito. Deu para entender de forma bastante clara como funciona toda essa arquitetura. Transportando isso, então, para a realidade das empresas, de que forma a internet das coisas pode ajudar no crescimento das companhias? Bom, isso é muito importante a gente destacar quais são os benefícios já principais, né, que as empresas têm extraído valor e retorno dos investimentos feitos nesses projetos, nas construções das plataformas. Então, o uso do IoT nas empresas proporciona ganhos de produtividade e reduções de custos operacionais, né? Como, por exemplo, o crescimento dos resultados da empresa são proporcionados através de estratégias de negócio mais assertivas, porque elas podem ser baseadas em dados fornecidos por um ecossistema de sensores em tempo real, né? São dados mais relevantes, mais recentes, mais atuais. O ganho da eficiência energética em todas as áreas das companhias também, pelo uso de sensores inteligentes que podem ser aplicados na melhoria da gestão desses recursos. Então, energia elétrica, água,
combustíveis, né? E dos sistemas que consomem e que necessitam desses recursos para funcionar bem. Então, o sistema de aquecimento, de refrigeração, de ventilação, os sistemas mecânicos, né, máquinas e equipamentos. Então, em geral, através do uso dos sensores inteligentes, você consegue fazer um ganho de eficiência energética, que é tão importante atualmente. Nós temos também um ponto importante, que é a redução do risco de interrupção da produção, ou a perda de produção, ou a interrupção do negócio, né? Através de um trabalho preventivo, preditivo, do uso dos sensores e dos dados transformados, então, em inteligência, aplicados ao monitoramento 7x24, né? 24 horas por semana, por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, de todos os equipamentos, de todos os artefatos e insumos utilizados ali na produção. Então, através da coleta desses dados, é possível criar-se modelos preditivos, né, modelos de forecast, através do uso de inteligência artificial, que vão nos ajudar a responder a seguinte pergunta de negócio: quanto tempo eu tenho até a próxima falha de determinado equipamento? Isso tem um ganho muito importante, tanto na redução de custo da manutenção, quanto da perda de produção, e permite você planejar com antecedência toda a tua cadeia ali para executar a manutenção, né? Um aumento de produtividade a partir também do aprimoramento e da automação dos processos produtivos. Você tem as informações ali mais prontas e analisadas, né? E, eventualmente, a criação de novas fontes de receitas por conta de inovações nos modelos de negócios e serviços. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina um negócio onde você tem a principal operação seja de carga e descarga em um porto ou em um terminal, né? Então, através da coleta de dados de utilização, de filas, de ocupação, você começa a poder permitir que os navios, as carretas, né, os trens, você possa oferecer outros serviços de manutenção, de acompanhamento, de medição, enquanto esses assets, enquanto esses equipamentos estão parados, esperando numa fila, né? Então, através desse tipo de informação, você consegue reduzir o tempo de inatividade de cada um desses equipamentos, combinando novos serviços no teu próprio modelo de negócio. Então, onde você tem um negócio principal associado com carga e descarga, você passa a oferecer novos serviços e, com isso, criar novas fontes de receitas. A otimização em tempo real também, ao aplicar os modelos e os algoritmos habilitados para essas novas fontes de dados em grande volume, trazem mais inteligência para as tomadas de decisão da gestão e da execução da estratégia. Perfeito, ficou claro como essas verticais que você acabou de explicar trazem benefícios, né, para o crescimento das empresas. Agora, fazendo uma análise de mercado, Alan, o que você tem enxergado aí? Quais setores econômicos têm se beneficiado mais da tecnologia IoT? Legal, muito bom. É interessante a gente ver a aplicação mais específica, né? Então, deixa eu trazer um pouco de contexto, que segundo os analistas, os executivos sêniores já consideram a IoT como uma das 5 tecnologias para mudar o jogo, né? Aquela game changing, que estão mudando o mundo, por conta da sua capacidade de criar as novas fontes de dados, né? É repetitivo dizer que o dado é o novo petróleo, né? Porque ele realmente fornece muitas oportunidades, como as atualizações de desempenho em tempo real, a gente permite a criação de novas propostas de valor por conta da relevância e a idade dessas informações, é tudo muito atual, né? As organizações que implementam a IoT estão cada vez mais se concentrando nos resultados de negócio que a tecnologia traz, não mais apenas orientados ao único propósito da melhoria operacional interna, a redução de custos, né? Então, ela já é, sim, uma ferramenta empresarial para mudar o posicionamento das empresas. Voltando para a tua pergunta original, os setores econômicos que têm mais se beneficiado estão em torno ali da indústria,
do setor até de serviços e o agronegócio, né? Então, todos esses setores, para citar um tipo de aplicação mais madura, que se beneficiam desse tipo de tecnologia, são todas as aplicações associadas aos carros conectados, né? Isso iniciou-se já há um bom tempo e trouxe maturidade para esse tipo de aplicação. Então, toda a questão de logística, toda a questão de redução de acidentes e aumento de eficiência, né, para permitir você ter uma receita mais previsível, inclusive por conta da tua cadeia logística estar mais conectada e você ter todas essas informações. Dos veículos de passeio até os caminhões de comboio autônomos, passando pela robotização nos processos de controle, de entrada, saída, despacho nos centros de distribuição e até máquinas agrícolas, temos uma grande variedade de exemplos, né, de aplicações de carros conectados. Se a gente combinar esse tipo de tecnologia com blockchain, por exemplo, especialmente no formato de contratos inteligentes ou smart contracts, você começa a ver a investigação e aplicação, especialmente associada à rastreabilidade de ponta a ponta da produção. Então, tem um exemplo simples que é interessante, que imagina você ter uma carga que ela tem que ser transportada em menos de 10 graus Celsius e você tem de grande valor essa carga, né? Ao passo que é preciso você ter um seguro para essa carga. Então, um smart contract ele permite a execução de uma cláusula dessa apólice caso um sensor detecte que durante o transporte a temperatura ultrapassou essa temperatura máxima aceitável, né? Então, de forma automatizada, você tem todo esse controle estabelecido e a execução desses processos de negócio de forma autônoma, né? Então, tem muita relação o uso de blockchain para esse tipo de aplicação. Além dos desafios de conectividade de áreas de sombra, também existem alguns outros desafios regulatórios e de conformidade a serem vencidos. Então, é um momento emocionante para quem pode influenciar e participar dessas decisões. No caso da indústria, a gente tem a indústria 4.0 como um grande movimento que depende, sim, do uso de IoT para poder executar e realizar a evolução e os planejamentos, né, da estratégia de conectar todas as etapas da cadeia produtiva. No caso de serviços, você tem, através de essas novas fontes de dados, uma tomada de decisão mais assertiva. E no agronegócio, nós estamos vendo aí uma verdadeira revolução, né? Onde você tem, ao invés de simplesmente seguir o plano de como sempre foi feito, agregar novas fontes de dados, seja do mercado de commodities, seja de previsão meteorológica, seja da medição da condição do solo, de umidade, assim por diante, para decidir o melhor dia de semear, o melhor dia para colher e assim por diante. Então, resumindo, indústria, serviços, agronegócio são os setores que têm mais se beneficiado através desse tipo de solução. E só para fechar, tem um outro tema que está muito na vanguarda, que tem a ver com o uso de tags, né, das etiquetas sensorizadas de IoT em larguíssima escala. E para isso a gente precisa de tecnologia de bateria que seja muito eficiente, que seja diferenciada. Então existe uma linha de pesquisa associada com a colheita energética, numa tradução mais literal, né, onde você tem o uso das tags de baixíssimo custo para atingir uma escala muito grande, sem a necessidade de baterias. O que eu estou querendo dizer? Que imagina uma etiqueta colada em algum produto que é de consumo rápido, né? Uma caixa de leite, por exemplo, onde essa etiqueta ela vai conseguir colher energia que está no ar aí através das redes de Wi-Fi, de Bluetooth e assim por diante, e emitir então um sinal de um evento importante, ou de uma expiração, ou de uma temperatura que ultrapassou um limite aceitável, ou até mesmo quando o cliente abriu aquela caixa de leite. Então já dá para imaginar o tipo de aplicação que a gente está vislumbrando aí para o futuro, né? Perfeito, maravilha. Olhando para as cidades agora, Alan, que aplicações de IoT você vê aí como mais recorrentes? Muito interessante, Fabiano, porque existe sim alguma recorrência, mas é muito importante a gente lembrar
que cada cidade tem o seu próprio desafio, né? Então, é muito raro você ter a mesma solução sendo replicada de uma cidade para outra. O que a gente enxerga é o modelo de governança, a forma de conduzir esse tipo de iniciativa para mitigar risco e alcançar sucesso, que eu vou falar já na sequência, mas os principais temas estão relacionados com, especialmente, segurança pública, é um tema que a gente vê com mais recorrência, até a parte de iluminação inteligente. Tem um caso interessante para contar para você de um exemplo que nasceu ali quando a gente começou a popularizar a tecnologia de iluminação LED, né? Mobilidade urbana está extremamente em voga, né? É muito importante, cada vez mais relevante. O próprio gerenciamento de recursos, né? Você saber como conduzir ali e prever a utilização dos recursos de energia elétrica, de consumo de água, de gás e assim por diante. Então, os temas mais recorrentes estão em torno desses aspectos, relembrando que cada cidade tem seu próprio desafio. Então, deixa eu dar um exemplo. A parte de segurança pública, a gente viu a utilização de câmeras associadas com outros sensores e combinadas com tecnologias como reconhecimento facial, permitindo que você consiga criar um tempo de resposta totalmente diferenciado do que nós estamos acostumados como cidadãos, né, para eventos específicos. E ao combinar esse tipo de evento, esse tipo de tecnologia, de aplicação com a análise de sentimento em redes sociais, por exemplo, a gente consegue antecipar eventos, né, que poderiam se tornar uma situação de crime, por exemplo, falando de segurança pública, a gente consegue evitar que isso aconteça, né? Não é Minority Report, não, mas a gente tem um exemplo ali na Europa, onde foi feito um estudo e um piloto muito interessante. Tem uma cidade na Holanda que tem uma rua onde a vida noturna é muito famosa, né? É um ponto muito turístico. E sempre ocorriam ali eventos, né, de arruaças, de brigas, por conta do próprio ambiente. Então, ao combinar as imagens de câmeras de segurança com análise de sentimento em redes sociais, com análise de ruídos, por exemplo, foi possível conectar os intervenientes da cidade, aí, a força policial, os próprios comerciantes daquela rua, e isso começa a trazer um impacto no comportamento das pessoas. Então, não só você começa a ter um tempo de resposta mais rápido, mas você começa a evitar esse tipo de situação, porque os usuários ali daquele ambiente já sabem que está sendo monitorado e assim por diante. Um outro exemplo interessante da iluminação inteligente tem a ver com aquele fator de sucesso que eu comentei, que é muito importante você ter múltiplos parceiros de negócio. Você precisa criar oportunidades para que o poder público e a iniciativa privada consigam explorar, trazer redução de custo, mas também criar novas fontes de receitas. Então, um exemplo, imagina onde você tem uma cidade que quer trocar a iluminação pelo uso de LED, né? Quando isso começou, a tecnologia LED ainda ela era muito cara para a cidade fazer isso sozinha e e esperar o tempo de retorno desse investimento. Então, foi criado um ambiente onde um fornecedor trouxe as lâmpadas, ele forneceu os equipamentos, né, e as lâmpadas, em troca de ter o direito de instalar sensores em cada um desses postes para poder explorar os dados naquele ambiente. Então, uma das aplicações que foi criada foi a parte de você ter um aplicativo para dizer em que posição das ruas você tem uma vaga e você poder automatizar aí os parquímetros, né, a nossa zona azul. Então, o que eu estou dizendo? Você vai até um ponto mais comercial na cidade, você planeja, ao invés de você ficar dando voltas procurando uma vaga, você já usa essa aplicação que foi possível de ser criada pela instalação dos sensores nos postes de iluminação. Acho que ficou um pouco claro como a gente tem que considerar todos os intervenientes aí para garantir o sucesso dessas iniciativas quando a gente fala de cidade. Não, perfeito. Eu acho que são exemplos fantásticos que você trouxe aqui para a gente. E eu vou aproveitar e vou explorar um pouco mais esse tema
trazendo um contexto bem atual, que tem sido esses casos de ataques ao sistema bancário em cidades aqui do interior de São Paulo. O IoT pode ser muito importante nessa criação de muralhas digitais, que é um tema também muito presente nos dias de hoje. Alan, o que você acha disso? Ah, sim, sem dúvida. Você adicionar novas fontes de dados e equipar as suas instituições com a inteligência necessária para fazer uso desses dados é um caminho da prevenção e de supressão, né? Como aquele exemplo da cidade europeia, quando esse criminoso, né, que tem por fonte de receita explodir um caixa automático, descobre que, opa, peraí, os dados agora estão sendo monitorados, a gente tem um tempo de resposta diferenciado, isso acaba suprimindo esse tipo de ação, né? Então, de forma prática, a gente combinar ali a análise de vídeo, né, o Video Analytics, como uma das fontes de dados, a gente adicionar outros tipos de sensores, né? Sensores de movimento, você conseguir detectar anomalias no padrão de consumo e de trânsito, esse tipo de coisa pode gerar, então, as condições para você ter um alerta e ter uma resposta, ter um monitoramento ali mais assertivo. Muito bom. Bom, vamos encerrar, mas antes da última pergunta, eu queria que você fizesse uma análise aí das próximas tendências do IoT para o ano que vem, enfim, para os próximos anos. O que a gente deve prestar mais atenção, na sua opinião? Ah, sim, muito bom. Eu queria trazer uns números para a gente ter uma ideia do que representa a adoção e o investimento em IoT para a humanidade, né? Então, nós temos estimativas de que até 2025 nós teremos mais de 55 bilhões de coisas conectadas à internet no nosso planeta. Então, as coisas são sensores, são não só os smartphones, né? A gente está dizendo equipamentos conectados mesmo. Desses 55 bilhões, 75% deles já estarão ligados a uma plataforma IoT, ou seja, nós já teremos a possibilidade de fazer análise desses dados produzidos, transformando isso em informação e permitindo finalmente ter inteligência, produzindo insights para que a gente tome decisões de forma mais assertiva, né? Tudo isso deve gerar 73 zettabytes de dados. Você tem uma ideia, 1 terabyte, que é algo já um pouco mais usual para a gente, é 10 elevado a 12, né? 1 zeta é 10 elevado a 21. Então, é muita informação trafegando, tem muita oportunidade, tem bastante complexidade para você conseguir gerenciar tudo isso. A gente estima que os investimentos de IoT chegarão a 202 bilhões neste ano, só na Europa. E vão continuar experimentando um crescimento de 2 dígitos, pelo menos de 2 dígitos até 2025, né? Quer dizer, é uma enorme oportunidade para a gente transformar o modo como vivemos e fazemos negócios, né? O impacto econômico de IoT na economia mundial deve ser até, em 2025, deve ser da ordem entre 4 e 11 trilhões de dólares. Agora, poxa, é muita coisa acontecendo, né? Onde a gente deve ficar mais atento, né? A gente tem, então, que as aplicações de prédios inteligentes, elas estão cada vez mais relevantes, porque os condomínios são grandes consumidores aí dos recursos naturais, né, de energia elétrica, de água e assim por diante. Então, é uma miniatura de uma cidade, né, podemos enxergar dessa forma. As aplicações em saúde ganharam muita relevância, não só por conta da pandemia, mas pelo desdobramento do desenvolvimento de novos sensores. Então, você tem como ter sinais vitais e outros tipos de informação de uma forma muito mais ágil, né? E conectar isso a uma plataforma de IoT permite, então, estudos e respostas muito mais rápidas. A parte de manufatura ou indústria 4.0 continua como um tema muito relevante, especialmente com o amadurecimento da abordagem de digital twins, que são os gêmeos digitais, que quer dizer que você tem um modelo 3D da sua produção e permite com que você simule impactos de uma possível mudança, tanto para melhorar uma velocidade e uma taxa produtiva, e ver o impacto disso na sua qualidade, quanto você fazer um ajuste de layout e perceber
se houve ou não redução de custo, sem ter que mexer em nenhuma máquina na sua planta, né? Então, o Digital Twin e os gêmeos digitais são muito relevantes, estão maduros, e a gente já vê a necessidade de se pensar em governança desses modelos. A parte de óleo e gás, cada vez mais também se beneficiando e trazendo inovações baseadas em IoT. Então, quando a gente fala de o caso óbvio, né? Você ter sensor para detectar vazamento, evitando que você tenha um gasto e um desastre ecológico, porque você precisa fazer uma ronda, né? Em todo um oleoduto, por exemplo, se você equipa esse oleoduto, você começa já a perceber as tendências de que pode haver uma ruptura por conta de variações de ruído, de pressão e assim por diante. E, por fim, e super importante, é a parte de agricultura. Não só pela vocação do Brasil para esse tema, mas porque tem se feito muito investimento, tem se feito especialmente em educação, né? O nosso produtor está cada vez mais educado no sentido de aplicar tecnologia ali no seu próprio negócio, de forma que ele consiga maximizar a produção, garantir a qualidade da sua própria terra, né? Ao produzir uma qualidade melhor, ter um ganho do valor ali do que ele está produzindo, porque ele tem os nutrientes adequados, ele consegue fazer essa medição de forma mais contínua. Então, só para resumir, é extremamente relevante, a gente vê números superlativos tanto no crescimento de itens conectados, quanto na quantidade de dinheiro movimentada por esse tipo de iniciativa e esse tipo de mercado, e a gente tem visto aí aplicações super maduras, né, amadurecendo rapidamente, então, na parte dos prédios inteligentes, em serviços de saúde e ciências da vida, a indústria crescendo muito rapidamente nesse sentido, óleo, gás e agricultura. Perfeito, maravilha. Ficou incrível essa conversa. Renderia aí muito mais tempo, mas a gente, infelizmente, tem que encerrar esse podcast, esse episódio. Mas já fica o convite para você voltar aqui, Alan, mais vezes. Hoje a gente conversou com Alan Baldo, que é gerente executivo de tecnologia da Green4T, para falar sobre como a internet das coisas pode ajudar no crescimento das empresas. Alan, mais uma vez, obrigado, foi um prazer e espero você novamente aqui no Green Talks. Eu que agradeço, conta comigo. Adoro falar de tecnologia, eu sou apaixonado por transformar ideias incríveis em realidade e usar a tecnologia e a inovação como ferramenta para isso e ajudar os negócios a se manterem cada vez mais relevantes. É isso que nos motiva. Perfeito, então é isso. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e também siga o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, sempre com muito conteúdo relevante sobre tecnologia. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.